Paz do Senhor, família. Aqui quem fala é Fábio, sou obreiro aqui da Igreja Videira do Parque do Carmo. E é com muita alegria que eu venho aqui para trazer uma mensagem ao seu coração nesse devocional. Cara, eu estou muito feliz de poder estar aqui, porque um dia Deus transformou a minha vida e eu sei que através dessa palavra Ele também pode transformar a vida da pessoa que está vendo esse vídeo aí do outro lado. O tema desse devocional hoje é a inteligência emocional segundo a palavra de Deus. É algo muito sensacional que nós vamos falar e eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar o seu coração. O nosso Deus, Ele tem muito interesse e Ele tenta de todas as maneiras nos instruir através da sua palavra para que nós possamos ser pessoas que conseguem conduzir as suas emoções de maneira inteligente. Ter essa inteligência emocional para conduzir as nossas vidas. E nós sabemos que é através da palavra de Deus e do Espírito Santo que nós vamos poder vencer essa barreira. Você sabe e eu sei que muitas pessoas aí fora, que as pessoas até mesmo dentro da igreja, passam por momentos depressivos, por momentos de abalo emocional, onde isso a paralisa, onde isso faz com que ela paralise e não flua no rio de Deus, naquilo que Deus tem para a vida dela. Não só na área espiritual, mas também na sua área profissional, na sua área financeira, nos seus relacionamentos. Os momentos ruins emocionais bloqueiam muitas vezes as pessoas de crescer em Deus e de crescer em qualquer área da sua vida. Eu quero dizer para você que existem situações externas que causam adversidades internas na nossa vida. Quantas vezes algumas coisas que aconteceram na sua vida, alguns problemas que aconteceram na sua vida externa te conduziram de maneira ruim internamente, trouxeram batalhas internas dentro de você. Eu sempre costumo dizer, e eu sempre vou dizer isso, que é o seguinte: os problemas da nossa vida, as situações da nossa vida, os desafios da nossa vida, eles são 10%. 90% é como nós vamos reagir diante dessas situações. Se você deixar essas situações dominarem a sua mente, dominar o seu emocional, com certeza você não vai ter força para continuar, você não vai ter força para sair dela. Então grave muito bem isso. Cada vez que acontecer algo na sua vida que seja ruim, ou seja um desafio, ou um problema que você ache, olhe para aquilo como essa técnica chamada 10-90. 10% é o acontecimento, 90% é como eu vou reagir diante disso. É assim que Jesus fazia. Jesus fazia dessa maneira. 10% é o que aconteceu, 90% é como eu vou reagir diante disso. Um exemplo disso é quando Maria Madalena estava ali para ser apedrejada e todo o povo ali, a multidão estava ali para apedrejar aquela mulher. E Jesus, com a sua sabedoria emocional, com a sua sabedoria espiritual, ele sai do momento da pressão, ele começa a escrever algo no chão e ele traz uma palavra de solução. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E é isso que nós precisamos pegar como exemplo. E nas situações de adversidade da nossa vida, nós precisamos olhar para Jesus e entender o que Jesus faria no nosso lugar. Poxa, furou o pneu do meu carro. 10% é o acontecimento, 90% é como eu vou reagir diante disso. Eu posso reclamar, eu posso murmurar, eu posso ir até um borracheiro e trocar o pneu, ou eu posso eu mesmo trocar o pneu daquele carro. Você precisa entender que as situações da sua vida que acontecem, seja ela, eu estou dando um exemplo muito simples aqui de um pneu de um carro, mas seja ela qual for, seja ela mais difícil que for, o maior problema da sua vida, sempre há solução para esse problema. Sempre vai haver para esse problema uma solução. E eu quero que você entenda isso, que 10% é o acontecimento e 90% é como você vai reagir diante dele e trazer solução para ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 7, versículo 5. 2 Coríntios 7, versículo 5, a parte B desse versículo, que ele diz assim: antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. O que esse versículo nos diz? Que em tudo, em todas as áreas da nossa vida haverá tribulações, haverá situações desafiadoras para a sua vida, e que por fora, nessa vida, também haverão combates que você vai ter que entrar nesses combates.
combates que você precisa vencê-los. Mas também o versículo diz que por dentro também haveria temores, que você não estaria livre desses temores, mas que você pode, mas o que eu quero dizer é que você pode vencer esses temores interiores, como eu venci um dia. Um dia eu passei por um momento de depressão na minha vida. A minha esposa estava grávida de 6 meses e eu estava muito abalado emocionalmente, com algumas frustrações da minha vida, por conta minha mesmo, erros meus, decisões minhas, e aquilo me fez entrar num ciclo de depressão. Me fez entrar num ciclo de depressão. E as palavras que eu ouvia de mim mesmo, da minha voz interior, elas cobriam a voz de Deus. Elas cobriam. Eu deixei com que aquilo cobrisse na minha vida a voz de Deus. Eu deixei com que aquilo cobrisse na minha vida a voz de Deus. E eu passei um tempo em depressivo. Até que um dia Deus me fez conhecer a palavra de Deus e me ensinou sobre a inteligência emocional. Me ensinou sobre como lidar com as frustrações, como lidar com os problemas da vida, as adversidades da vida, que às vezes nós achamos que quando entramos, quando nos entregamos para Jesus, nunca mais nós teremos esses problemas, que tudo vai ser flores. E na verdade não é bem assim que acontece. Na verdade, os desafios eles passam a ser maiores, mas agora nós temos um Deus, nós temos um Espírito que nos conduz à vitória, que nos tira do lamaçal, que nos traz uma nova esperança, que nos mostra um novo caminho. E eu estava ali, a Raquel com 6 meses de gravidez, a Lana na barriga, nós passando por um momento muito desafiador financeiramente, e aí Deus me sacudiu e mudou a minha realidade emocional e começou a me fazer a entender isso que eu estou falando para vocês. Ele começou a me mostrar que eu deveria olhar para a situação e saber que em todo desafio havia uma solução de Deus para mim, que toda adversidade havia uma solução de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. E eu comecei a tomar posse daquilo e parei de dar ouvido. Eu diminuí a voz interior que falava que eu não era nada, que falava que eu tinha dado errado na vida, que falava que eu não ia conseguir vencer os desafios da vida, e comecei a dar ouvido para a voz de Deus, para a voz da palavra, para a voz do Espírito que dizia que eu era mais que vencedor, que eu poderia sair daquilo. E quando eu comecei a focar em Deus, tudo começou a mudar. Eu quero falar aqui de uma passagem que marcou muito a minha vida, que é quando Pedro está ali no barco, na tempestade, Jesus está lá na água, e Jesus pede para Pedro andar sobre a água, e Pedro coloca o pé ali no mar, e começa a dar alguns passos, enquanto ele estava ouvindo a voz de Jesus, enquanto ele estava ouvindo o clamor de Jesus para que ele andasse, o pedido de Jesus para que ele caminhasse, ele andou o sobrenatural de Deus. E Pedro, num momento que começa a bater a tempestade, que o vento começa a bater, que a adversidade começa a vir, Pedro muda o seu foco. Ele muda o foco e ele começa a dar ouvido para a tempestade, para o problema, para as situações, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. E era o que estava acontecendo com a minha vida. Eu comecei a afundar porque eu comecei a dar ouvido para os problemas, para aquilo que as minhas emoções diziam, para aquilo que aquela voz interior me mostrava, me falava todos os dias de manhã quando eu acordava. Pode ser que todos os dias, meu irmão, você tenha acordado e ouvido palavras de que você não pode, de que você não vai conseguir, de que você não vai vencer as drogas, de que você não vai vencer, de que você não vai ser um bom marido, de que você não vai ser um bom profissional. Era tudo isso que eu ouvia, mas porque o meu foco estava nisso. E eu tenho uma frase comigo que eu levo para a minha vida, que é: tudo que você foca expande na sua vida. Então tudo que eu foquei de negativo começou a expandir de uma maneira na minha vida, e eu comecei a afundar cada vez mais, como Pedro afundou. Mas eu quero dizer para você que quando eu comecei
a olhar para Jesus e olhar para a voz de Jesus, eu comecei a andar no sobrenatural. A minha vida começou a ser transformada, a minha vida começou a ser mudada. Eu mudei de uma maneira sobrenatural, da água para o vinho. Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. Hoje eu já não acordo mais com sentimentos, emoções ruins, e mesmo quando elas aparecem, eu mudo meu foco para aquele que me chama, eu mudo meu foco para Jesus, e Ele começa a me conduzir sobre o natural de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, comece a focar em Jesus e comece a caminhar, mesmo que haja muitas vezes tremores dentro de nós. Quando você muda o seu foco, quando você ouve para Jesus, quando você não dá ouvido para as adversidades, quando você não dá ouvido para o mar, para as grandes ondas, para a grande tempestade, Deus te faz andar o sobrenatural. Pedro podia ter atravessado até Jesus, Pedro podia ter continuado ouvindo a voz de Deus e caminhado até Cristo e tido um momento excepcional com Deus ali, com Cristo ali. Mas é isso que eu entendo dessa passagem, que é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer que nós tenhamos inteligência emocional para continuar, para caminhar, para andar o sobrenatural, em momentos de pandemia, em momentos de isolamento, viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Mas para isso eu preciso focar em Cristo, para isso eu preciso focar em Deus, focar no Senhor. E aí lá em Romanos 12, diz assim: não vos conformeis. Eu quero só falar desse versículo, e eu quero dizer para você, não se conforme com a dor que você está sentindo, não se conforme com a crise, não se conforme com a perda, não se conforme com isso, não se conforme. Não se conforme com essa situação que você está vivendo. Entre em conformidade com aquilo que Deus tem para a sua vida, com aquilo que o Senhor preparou para você. Entre em conformidade com o que a palavra diz ao seu respeito, não com o que a sua voz interior diz, não com o que os outros dizem, não com o que a situação está te dizendo, mas com aquilo que a Bíblia diz que você é. Se conforme, entre nessa forma, se conforme com isso. Inteligência emocional é conseguir superar os sentimentos negativos e reagir positivamente, superar a má notícia, as más informações, o que a mídia diz, o que você ouviu, ou que te disseram, que de repente traz algum sentimento negativo na sua vida, e superar isso e reagir positivamente. E eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando do que a palavra de Deus diz para você. Davi transformou, eu quero falar um pouquinho aqui sobre Davi. Davi transformou um sentimento de raiva em poder. Eu quero que você transforme sentimentos que te traz raiva em poder. Você saber lidar com as suas emoções é transformar sentimentos que poderiam te levar para mais longe de Deus, mas transformar em sentimentos que Ele possa te levar para mais perto de Deus e te trazer o poder que vem de Deus. Davi entra ali no campo de batalha, olha para Golias e ele sente ali um sentimento de raiva. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que desdenha do povo de Deus? Do outro lado existia um exército preparado, um exército que foi preparado para guerrear, e eles estavam sendo intimidados por um gigante. Qual é o gigante que tem te intimidado? Qual é o gigante que tem te intimidado? E muitas vezes você foi preparado pelo Espírito Santo para vencer, e aqueles homens foram preparados para vencer a batalha, e eles estavam lá todos acovardados. E sabe o que Davi fez? Davi transformou, Davi usou aquela raiva e começou a clamar o poder de Deus. Ele transformou raiva em poder, e você já sabe o final da história. Ele venceu aquele gigante, ele transformou a visão dele, ele transformou a vida dele. Outra coisa que eu queria que você marcasse aí é que você transformasse a sua desilusão em expectativa. Você transformasse a sua desilusão em expectativa. Qual é a notícia que você recebeu nesses dias que te trouxe desilusão? Qual é a notícia? E aí eu quero que você lembre de uma passagem de Ezequias, do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele ouviu uma mensagem de que ele morreria. Ele ouviu uma sentença da parte de Deus de que ele morreria.
E sabe o que ele fez? Ele transformou a desilusão em expectativa. Como é que ele fez isso, Fábio? Como é que ele transforma a desilusão em expectativa? A Bíblia fala que Ezequias vira para a parede e começa a orar. Sabe o que significa virar para a parede? É tirar o foco daquilo que ele ouviu. É tirar o foco do problema, é tirar o foco da sentença. E ele vira para a parede, ele começa a falar com Deus. E aí você também já sabe a história, Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Ele muda a sentença de Deus. Se aquele homem conseguiu mudar a sentença de Deus, quanto mais nós não podemos mudar a sentença que esse mundo tem colocado sobre a nossa vida. Quanto mais nós não podemos mudar a sentença de uma enfermidade, de uma notícia de uma enfermidade, de uma notícia ruim, de uma notícia de que o sentimento de que tem dito que você não pode. Eu quero dizer para você, vire para a parede e diga quem você é em Deus. Vire para a parede e comece a clamar a Deus, e Ele vai mudar a sua sentença. Ele vai sobejar sobre a sua vida, como Ele tem sobejado como a minha vida, como Ele tem sobejado na minha vida. É isso que nós precisamos entender. É assim que nós temos inteligência emocional. Não é uma técnica, não é técnica. É a palavra de Deus viva, real na nossa vida. É eu realmente usar a palavra de Deus e colocar ela em prática na minha vida e ter uma vida transformada nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e nunca mais passar por momentos de depressão, opressão, síndrome do pânico, nada disso. Porque a palavra de Deus me respalda, porque há poder em Deus, porque o meu foco está em Cristo. Qual foi a notícia que você recebeu que te paralisou? Que tem te paralisado, que te paralisou hoje, que está te impedindo de vencer, que está te impedindo de viver o seu propósito em Deus, o seu chamado, o seu ministério, de viver o melhor de Deus nessa terra. Qual foi a notícia que te disseram? O que falaram? Falaram que você não poderia, falaram que você não ia conseguir. Não é o que essas pessoas dizem, mas é o que Deus diz ao seu respeito, é o que a palavra diz ao seu respeito. Outra coisa que eu quero falar é sobre Paulo e Silas. Você precisa transformar suas perdas em adoração. Você precisa transformar as suas perdas em adoração. Paulo e Silas estavam presos por fazer o bem. Eles estavam falando do amor de Deus. Eles estavam transformando a vida das pessoas. E eles foram presos por fazer o bem. Quantas vezes você foi caluniado, você foi traído por fazer o bem para alguém, por fazer o bem para as pessoas? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Paulo e Silas estavam emocionalmente equilibrados. Eles foram presos no cárcere mais profundo, começaram a receber chicotadas no cárcere mais profundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você marque isso aí. Os corpos de Paulo e Silas, os corpos de Paulo e Silas, eles estavam feridos, mas os chicotes tocavam o corpo deles, mas não chegaram na alma de Paulo e Silas. Eles não chegou na alma deles. A alma deles era uma alma de gratidão, a alma deles era uma alma de adoração. Os problemas que eles estavam vivendo ali não paralisaram quem eles eram. Não paralisaram. As feridas foram cheias do unguento de Deus, da adoração. Quando eles começaram a adorar, criou um óleo ali e selou aquelas feridas. Os chicotes tocavam no corpo dele. Pode ser que você esteja vivendo um momento muito desafiador na sua vida, onde você está sentindo muitas dores, onde você está sofrendo. Pode estar até tocando o seu corpo físico, mas não vai tocar a sua alma, não vai tocar os seus sentimentos, porque você tem a inteligência emocional de Cristo, você tem a adoração, você pode adorar, e a adoração muda a história, muda o cenário, muda aquilo que você está vivendo, como mudou na minha vida, como mudou na vida de Paulo e Silas. A adoração, ela traz um unguento, e unguento ela traz um óleo que traz cura para a sua vida. O problema é que nós deixamos o que toca o nosso corpo transpassar para a nossa alma. O problema é que eu e você muitas vezes deixamos, como aconteceu comigo lá atrás. Eu deixei aquilo que tocava o meu corpo, que tocava a minha vida, tocar a minha alma, aonde só Deus poderia tocar. Eu abri espaço para que outras coisas tocassem na minha alma.
Paulo e Silas não deixou isso acontecer. Paulo e Silas fez com que podia tocar o corpo dele, mas a alma dele não tocava, porque eles eram homens de adoração. Eles usaram o lugar da perda para adorar e para preencher toda aquela ferida com adoração. Você precisa preencher toda essa ferida com adoração, meu irmão. Você precisa preencher toda essa ferida com adoração. E outra coisa que eu quero deixar para você, que você precisa transformar a morte em vida. Jesus encontra, tem uma passagem sensacional. Jesus encontra Jairo. Jairo foi buscar cura para sua filha. Enquanto Jesus estava indo com Jairo, alguém diz para Jairo assim, Jairo, a sua filha morreu. Sabe o que eles poderiam fazer naquele momento? Eles poderiam ter ouvido isso, aceitado essa sentença e poderiam ter parado ali mesmo. Mas Jesus era emocionalmente equilibrado. E quando Jesus via a morte, ele transforma a morte em vida. Jairo estava com Jesus. Jairo continuou com Jesus. Você não depende da notícia. Enquanto Jairo esteve com Jesus, aquela menina foi curada. Enquanto você estiver com Jesus, mesmo ouvindo as sentenças, você não vai se deixar abalar, porque Jesus está com você. Jesus estava com Jairo. Jairo estava ali com Jesus. Jairo estava ali com Jesus. Jesus tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue. Jairo estava com Jesus e não importava a sentença, não importava o que diziam, não importava o que aquela pessoa próxima de Jairo disse. Aquela pessoa próxima era próxima de Jairo, e às vezes pessoas próximas vão dizer para você que não tem mais jeito, mas você vai olhar e vai dizer, mas eu estou com Jesus, e com Jesus a vida, e com Jesus a cura. Isso é ter inteligência emocional. Mesmo quando tudo parece que já acabou, mesmo tudo parece que não vai ter jeito, se você estiver com Jesus, há solução para a sua vida. E é essa mensagem que eu queria deixar da parte de Deus para a sua vida. E eu espero que abençoe o seu coração. E eu queria fazer uma oração para encerrar aqui. Para que você tenha inteligência emocional nesses dias de luta, nesses dias de guerra. E que você saiba que Deus é contigo, que Jesus é o seu Deus e que o Espírito Santo está à disposição para preencher todas as feridas da sua alma e do seu coração e dos seus sentimentos e transformar a morte em vida, desesperança em esperança, desequilíbrio em equilíbrio. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça onde você estiver e ore junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa palavra. Eu espero que essa palavra alcance os corações que precisam ouvir essa mensagem. Que o Senhor alcance a vida dessas pessoas. Que essa palavra ela seja poderosa, porque ela não veio do homem, mas ela veio de Ti. Muda a história dos teus filhos. Muda, Senhor. Toca aquele que está deprimido, oprimido, com depressão, com síndrome do pânico, aquele que pensou em desistir da sua vida. Alcança o coração deles. Leva essa mensagem para que eles possam retomar as suas vidas e olhar para Jesus e atravessar o sobrenatural, atravessar o mar de uma maneira sobrenatural e encontrar com o Senhor, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida daqueles que estão vendo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Deus abençoe e até uma próxima.